Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos, e o meu parceiro, intérprete, Sâmio Costa. Vamos lá para a nossa aula 35.1, de olho na tela. Temos aqui os elementos da narrativa literária. Então, temos aqui um texto atual e vamos lá. A importância do hábito de ler. Existem 3 objetivos distintos para compreender a importância do hábito de ler. São eles: ler por prazer, ler para estudar, ler para informar-se. Através dos registros escritos, descobrimos e aprendemos culturas, histórias, hábitos diferentes, compreendemos a realidade, o sentido real das ideias, vivências, sonhos e etc. Diante do fato, pode-se considerar a leitura como uma das mais importantes tarefas da escola. É importante ressaltar a importância do professor como mediador e estimulador deste hábito. Através da leitura, realizada com prazer, é possível desenvolver a imaginação, desenvolvendo a escuta lenta, enriquecendo o vocabulário, envolvendo linguagens diferenciadas e etc. A leitura voltada para o estudo é a mais cobrada pelos professores desde o início do ensino fundamental e deve ser suposto do aluno como um fiel hábito. A leitura dinâmica e descontraída é uma das melhores formas de adquirir informações. O ideal é que se aprenda a ler textos informativos, artigos científicos, livros didáticos, paradidáticos e etc. Então, amadinho, vamos adquirir este hábito que é de leitura, beleza? Então, vamos aqui. Mas o que é literatura? Eis a pergunta, o questionamento. Temos aqui, segundo Jean-Paul Sartre, eu acho que é assim, literatura é a arte de escrever. Então, se a arte de escrever é a arte das palavras. A literatura, é uma arte que tem como matéria-prima a palavra. Por isso, ela trabalha com os sentidos, os sons, o poder de sugestão das palavras. Aqui no canto nós temos uma imagem, como diz assim, um texto imagético. É literatura? É literatura também, amadinho. Você olha para esse texto aí no cantinho, bem aqui no cantinho. Tá vendo que tem um livro aberto? Você está conseguindo? E nós temos em cada página uma árvore. Qual é o significado, amadinho, dessa imagem? Que mensagem ela traz? Árvore, livro aberto. Olha só. Para ser uma árvore é necessário a gente plantar a semente, não é isso? Então, você planta a semente e aí, aos poucos vai crescendo, né? Isso dará frutos. Então, assim vai começar a leitura de vocês. Você começa com um texto pequeno, daqui a pouco você pega um livrozinho para iniciante, de 50 folhas, para iniciante, não é para você do primeiro ano, não. Mas quem ainda não tem esse hábito pode começar com 50. Aí depois vai aumentando e assim vai crescendo o seu hábito de leitura. Beleza? Então, vamos lá então. Aqui, literatura, arte com as palavras. Nós temos a função cognitiva, que é passar conhecimento, ser usada para ensinar alguma coisa, tá certo? E a função estética,
que existe para ser admirada porque é bela, a função cartática, que libera sentimento através da literatura, e a função política social, que interfere na sociedade, tem a opinião de pessoas, engajada, comprometida com a defesa de certas ideias políticas. Então, aqui na literatura, você vai perceber a característica de cada escritor. E cada escritor, ele vai usar uma dessas funções aqui. Então, vamos lá? Vamos então. Temos aqui a função cognitiva, né? Que é para passar conhecimentos, ser usada para ensinar alguma coisa. Será que Ferreira Goulart, nesta poesia, fez uso da função cognitiva? Aí está dizendo que sim. Vamos tentar descobrir nesta poesia, nesse texto, esta função. Como ela é classificada? Por que ela foi classificada com esta função? Vamos lá. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como azul o oceano e a lagoa serena. Como tempo de alegria por trás do terror me acena, à noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade é pequena. Agora, eu pergunto a vocês aí, amadinhos. Ó, não adianta tirar o olho de mim, não. Eu estou vendo você que virou. Aí, qual foi o ensinamento? Qual foi o conhecimento que dá para tirar daqui da poesia de Ferreira Goulart? Ele foi falando, né? Ele foi passando aqui o conhecimento para ensinar algo, que algo foi falado. Comente aí com o nosso professor presencial, tá certo? Professor, pode cobrar dos amadinhos, aí você vai destacando e vai dizendo para mim quem é que respondeu, beleza? Então aqui na poesia ele fala, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro. Ele já está dizendo que o pão é caro. A liberdade é pequena. Por que a liberdade é pequena? Ó, como é azul o oceano? Aí, ó, o azul é o oceano e a lagoa é serena. O azul é o oceano. Olha a imensidão do oceano, né? Aí, ó, e a noite carrega o dia. Olha só, a noite carrega o dia. Porque passa o dia todo e logo em seguida vem o quê? A noite. Mas, amadinho, vou deixar para vocês debaterem, né? Aí com o professor presencial. Vou ver quais mensagens que vão sair daqui. Beleza? Que função cognitiva? Agora vem a função estética. Para ser admirada porque é bela. Nós temos aqui a profissão de fé. Olavo Bilac, ele é um poeta parnasiano. Se vocês não sabem sobre o parnasianismo, né? É uma escola que os escritores, autores parnasianos, eles são muito detalhistas, tem aquela preocupação com a estética. Por exemplo, a profissão de fé é um soneto. Claro que aqui não está como um soneto não, amadinho. Vamos lembrando lá. Sonetos é um poema que possui 14 versos, né? 2 estrofes com 4 versos, que são 2 quartetos, e 2 estrofes com 3 versos, que são 2 tercetos, tá certo? Dando a soma de 14. Ó, invejo ourives quando escrevo, imito o amor com ele em ouro e o alto relevo. Faz de uma flor, por isso corre por servir-me, sobre o papel a pena como em prata firme, corre o cinzel, tosse, aprimora, alteia, lima. A frase, enfim. No verso de ouro engasta a rima,
como rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina. Sem defeito, assim procedo minha pena. Segue esta norma, por ti se vi deusa serena, serena forma. Então, aqui os autores parnasianos, ele tem aquela preocupação de fazer combinação de palavras usando rimas ricas. Aí você fala assim, como que é rima ricas? São usando palavras de classe gramaticais diferentes. Por exemplo, eu posso pegar um substantivo e rimar com adjetivo. Não vai rimar com a mesma classe gramatical. Tá certo? Vamos lá, então. Temos aqui a função catártica, que libera sentimentos através da literatura. Cartase, que significa o quê? Alívio de tensão e desabafo. Vamos lá. Vou aqui, né, dar uma hidratada aqui na minha gargantinha, tá? Para conseguir ler sem tossir. Eita, quase quebra meu copo. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente. Manuel Bandeira. Beleza? Aqui, então, função catártica, liberando sentimentos através da literatura. Ou seja, que ele vai embora. Olha só, com certeza ele está machucado, né? Aí, lá, ele vai ter a mulher que ele quiser. Sabe quando sofre uma decepção? Então, aqui está liberando sentimento, ele está expressando. Beleza? Então, vamos lá para a função política social. Nós temos aqui que interfere na sociedade, tem a opinião de pessoas, ela é engajada, comprometida com a defesa de certas ideias políticas. Onde eu vou encontrar essa questão da poesia engajada? Aquele que vai criticar, Amadinho, vai dar a sua opinião. Aí vai expressar através da escrita. Nós temos aqui o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, que denunciava a escravidão, incitando o povo a acabar com ela. Foi a partir daí que aconteceu? Que Castro Alves é da terceira geração do romantismo. Lá fazia as poesias, né? Que era tipo assim, ele recitava como fosse um comício, tá certo? E lá fazia a crítica, tá bom? E daí despertou a questão da Lei Áurea, né? Da libertação dos escravos. O romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, apontando o material e a moral dos moradores desse tipo de habitação. Lá, quando fala ao cortiço, você já leu a história do cortiço? Ali do naturalismo, né? Lá, como que acontecia realmente, falava o homem como um animal, vamos colocar assim, tá? Não tinha muita coisa de fantasiar como o romantismo, não, tá? Aí nós temos também o poema de Morte e Vida Severino, de João Cabral, de Melo Neto, denunciando a vida sofrida do sertanejo, a exploração do seu povo, do seu trabalho, pelos donos da terra do Nordeste brasileiro. Então, aqui você percebe, né, tanto na poesia, quanto no romance, no poema, a questão da função político-social, que é falando da questão do engajamento. Vamos lá então, Amadinho. O que é narrativa literária? Olha só. Quem daí já não leu uma historinha ou já ouviu alguém
Era uma vez. Aí você vai, flutuava, né? É contar uma história. Uma narrativa é o tipo de texto descritivo de histórias fictícias, fictícias ou reais, com personagem inserido em determinado tempo e espaço. Lembrando sempre aqui dos elementos da narrativa, eu dou um macete para vocês, né? Que faz parte dos elementos da narrativa. O pente. Amadinha, esse pente para pentear cabelo? Não, pente, ó. Eu tenho um personagem, eu tenho um enredo, eu tenho um narrador, olha só. Eu tenho um tempo e espaço. Beleza? Então não esqueça. Na narrativa, o narrador que organiza e conta o que acontece na história para o leitor. Não deve ser confundido com o autor do texto. O narrador pode ser um personagem que participa da ação ou próprio autor. Tem poder de interferir na história. Lembre-se, amadinhos, aspecto temporal, relação de anterioridade e posterioridade contada pelo narrador. Então, é narrador, personagem e ação. Texto narrativo. Qual a utilidade dos elementos da narrativa? Vamos ver aqui, ó. Essa imagem eu já usei anteriormente. Eu gosto bastante dessa imagem, tá certo? Olha só, temos aí um livro aberto em cima de uma mesa. Eu já estou colocando que é em cima de uma mesa porque eu tenho uma xícara, uma caneca e tem uma caneta, uma lapiseira aí, ó. Lapiseira do meu tempo, bem antigona. Aí você tem um cachorro amarrado no poste e uma pessoa caminhando. E aí? Esse caminhar sozinho, caminhar e seguindo vamos falar uma trilha? Sim, um caminho. Aí qual a leitura que você faz aqui? O cachorro não está amarrado no poste, amado. É a sombra do poste. E aí no céu, nós temos aqui várias aves e um balão. O que isso representa, esses elementos? Que você pode usar sua imaginação, você pode ir para onde você quiser. Quando a pessoa está lendo a história, ou quando você mesmo lê a história, você não entra num personagem, você vai se identificar com algum personagem. Então, você usa a sua imaginação, tá certo? Abre o leque para, né, a criatividade fluir. Os elementos da narrativa. Nós temos personagem, olha só como é o pente. Tempo, espaço, narrador e enredo. Só que aqui foi colocado, né, trocado. Mas, ó, pente, personagem. Depois o E, espaço. O N, narrador. Aí vem o T, tempo. E E, enredo. Organiza isso, não dá a palavra pente, amado? Claro que dá. Então, toda vez que você falar dos elementos da narrativa, você vai ter que lembrar do pente. Beleza? Vamos lá. Toda narrativa tem uma ação. São relatos seguidos e obedecendo uma ordem. Início, meio e fim. Na narrativa, né? A ação vai começar por onde? Ó? A introdução, que vai apresentar a ideia principal, personagem e harmonia inicial. Depois, temos o quê? Olha só, o desenvolvimento, que é o foco narrativo em si, as séries de ação que transformam o personagem, possui enredo da história, desarmonia e possui o clímax. E conclusão, que possui desfecho, equilíbrio inicial e novamente inova a ideia, né? Beleza? Então,
Aqui, ó, os tipos, nós temos novela, que se desenvolve em torno de um personagem principal. Temos a fábula, que é a mensagem, que sempre vai ser seres inanimados, né? E sempre vai terminar com uma moral. O romance, que vai envolver várias tramas. O conto, acontecimento real ou pode ser fictício. E a crônica, que vai relatar algo do seu cotidiano, que é uma história curta também. O que é, né? Relato feito por alguém ou algo de uma sequência de acontecimento. Então, aí você vê o que é narração, né? É você contar algo que aconteceu, contar uma história. Aí, os elementos. Narrador, começando, né? Determina o foco narrativo, né? Perspectiva da história. Nós temos narrador personagem, faz parte da história. Narrador observador, já diz tudo, né? Apenas vai observar. Narrador onisciente, né? Que conhece toda a história. Né? Esse aqui vai ser narrado em terceira pessoa. Aí os personagens. Nós temos os personagens principais, são os protagonistas, os secundários, coadjuvantes, contra o protagonista e antagonista. Aí temos também aqui o espaço, aqui onde os personagens se movem, e o tempo cronológico ou psicológico. Beleza? Vamos aqui para vocês, texto literário. A invenção do abraço. Aqui é de Ricardo Silvestrin. Tudo é invenção. Há abraços longos e curtos, magros e gordos. Abraços brancos e negros, diversos de criança. Abraços de homens e de mulheres. Abraços e braços. Até que um dia alguém deu um passo e diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda. E hoje, até na hora do fracasso, se abraço, há abraço. Então aqui, ó, bem bacana, né, esse texto de Ricardo Silvestrin. Tudo é invenção, né? A invenção do abraço. Um texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivo, característica própria, como linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. Bem interessante esse texto de Ricardo. Vamos lá. Mais outra aqui para vocês, não temos texto literário, né? Preocupam-se mais com a linguagem e não com a informação. Geralmente tem caráter ficcional, voltando-se ao imaginário. Aqui nós temos, olha só, aqui do filme, né, e também do livro, Harry Potter, né, a Pedra Filosofal. Aqui, amadinhos de inglês, pelo amor de Deus, cadê a Patrícia para ler esses nomes? Seu primeiro ano na escola, tá aqui o nome da escola. Local onde existia um internato de magia para os bruxos, e lá se envolveu com o esporte quadribol. Durante o primeiro ano, olha só, vou ler do jeito que está aqui, amadinho. Não sei se a pronúncia é correta, mas você que já assistiu a série e leu o livro, com certeza, né? Voldemort, o bruxo, se empenha para adquirir a pedra filosofal em que Harry tenta protegê-la. Beleza? Vamos lá, então. Aqui, mais outro exemplo de gênero narrativo, né? Nós temos aqui a rã e o boi. Né? É fábula. Uma rã estava num prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos bois, ou melhor,
dos dois? A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Agora aqui, ó, moral da história. Quem tenta parecer maior do que se é, arrebenta. Tá bom? Fábula do Esopo. O narrador decidiu contar a história com diálogo direto. Como assim, amadinho? Que diálogo? Tá aqui, ó. A marca do diálogo direto, ó, são as falas dos personagens. Ó. Aqui, quando ele começa, sempre vai estar marcado pelo travessão, interrogação, vai estar presente, tá certo? Ó, quem é maior agora? Aí a outra rã respondeu, o boi. Então aí a fala do personagem está marcada, tá certo? Ele mesmo responde, tá bom? Por isso que fala que é o diálogo direto. Conto. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fadas ou conto fantástico. Aqui nós temos a personagem Ana do conto O Amor, de Clarice Lispector. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouro. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, cresciam a mesa com comida, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava tudo tranquilamente, sua pequena mão e forte, sua corrente. Então, aqui é o texto de Clarice Lispector, Laços de Família. Olha o conto, né? Laços de Família, de Clarice Lispector. Agora, a personagem, né? Aqui você percebe, né, que o leitor conhece a personagem pelas ações de Ana. Olha só. Ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. Bem como pela descrição de pessoas próximas a ela, como o filho ou marido. Além disso, sobre o cenário descrito, a cozinha em específico, o apartamento em geral, são também elementos que fazem o leitor pensar sobre quem seria essa personagem. Agora nós temos aqui, já falamos da personagem, aqui falando de Ana, agora vamos ver o tempo. Esse elemento tem uma narrativa, pode ser entendido de duas formas, né? De um lado, fala-se do tempo como a época em que a história acontece, né? Ocorre. Conto Negrinha, de Monteiro Lobato. O enredo acontece pouco depois da libertação dos escravos, 13 de maio de 1888. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravo, e daqueles ferozes amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha, a polícia. Qualquer coisinha
uma mucamba assada ao forno, porque se engraçou dela o Senhor. Uma novena de relho, porque disse, como é ruim assinhar. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. Então, a negrinha é de Monteiro Lobato. Além dessa perspectiva, também nesse elemento a ideia de tempo, da duração da narrativa. Que o enredo de Negrinha ocorre durante mais de um mês. Aquele dezembro de férias luminosa rajava do céu trevas adentro do seu doloroso inferno. Envenenara, brincara ao sol no jardim, brincara, acalentara dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã. A cerrar os olhos para dormir, vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara da alma, morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como gado sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras de olhos azuis, e de anjos e bonecas, anjos remoinhavam-lhe em torno numa farândula do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça abraçada, rodopiada. Então, mais um trechinho, né, da Negrinha, né, de Monteiro Lobato. Aí vamos ver aqui o espaço. O espaço de o conto é o cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. Aí nós temos lá no cenário o amor, de laço de família. A cozinha era, enfim, espaçosa. Então, aqui está mostrando o espaço, onde que acontecia, né, a cena. Fogão esguiçado, dava estouro, o calor era forte no apartamento que estava, aos poucos, pagando. Então, onde que acontecia a história. Agora, o enredo é definido como uma sequência de ações que compõem a história, é o enredo que faz o movimento para o gênero narrativo. E o conflito pode ser uma situação com problema vivenciado pelos personagens e uma narrativa. No conto pode ser um gênero curto, um conflito costuma ser o quê? Único. Mais um exemplo aqui para vocês do conto fantástico, tá bom? Vou ler aqui e vocês vão acompanhando a leitura aí, ó. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está presente. Por exemplo, aqui, ó, no conto Pirotécnico Zacarias de Murilo Rubião. O narrador é atropelado e morre. Em seguida, houve aqueles que o mataram e discutiu o destino do seu corpo. Então, protesta. Mas aquele seria um dos poucos desfechos que não me interessavam. Ficar jogado em um buraco, no meio de pedras e erva, tornava-se para mim uma ideia insuportável. E ainda, o meu corpo poderia, ao rolar pelo barranco abaixo, ficar escondido entre vegetação, terra e pedregulhos. Se tal acontecesse, jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo e o meu nome não ocuparia as manchetes dos jornais. Eles não podiam roubar-me, nem que fosse um pequeno necrológio num principal matutino da cidade. Precisava agir rápido e decidido. Alto lá, também quero ser ouvido. Sabe-se que é impossível alguém morrer e em seguida protestar sobre qualquer coisa. Por isso é possível considerar essa narrativa um conto fantástico. Beleza? Agora, conto de fadas. Olha só, são gêneros medievais, narrativa que tem personagem folclórico, fadas, gnomos, animais personificados. Aqui, alguns, né? A Bela e a Fera, Alice no País da Maravilha, Branca de Neve e Sete Anões, tá certo? E essa outra aí, beleza? Vários aqui, conto de fadas. Falando nisso em conto de fadas, nós temos aqui a hora do quiz, né? Alice através do
espelho. Olhou bem? Pronto, um efeito especial. Agora temos aqui, ó. O que acontece com Alice quando atravessa o espelho? Alice encontra quais personagens já conhecidos da história? Vocês já leram? Já viram a história da Alice no País das Maravilhas? Vamos lá. Então, ela fica pequena e cai em cima de um tabuleiro de xadrez. E a Rainha Branca, o gato, a lebre de março, o Dormidongo, os irmãos, tá aí o nome, Tchue do céu, e o Coelho Branco, amadinho, tá bom? Pagando esse mico aqui para vocês. Mas com certeza vocês entendem aqui, tá bom? Aqui é o gabarito das duas questões. Beleza? Ok. Terminando assim essa questão da narrativa, né? Os elementos da narrativa. Lembrando que esses elementos, essas histórias que são contadas, sempre são fictícias, né? Ou imaginárias. Pode até ser, na maioria, né? São baseadas em fatos reais, mas às vezes aumenta mais um pouquinho, tá certo? O autor usa da sua imaginação. Beleza? Então, terminando aqui o nosso primeiro momento, daqui a pouco com a nossa revisão. Eu volto. Até lá!